Eu acho que é bom esclarecer isso para a população, para que não fique algo que cause, vamos dizer assim, algo turvo para a maioria das pessoas. Temos que quebrar esse paradigma, né? Não é hora de a gente colocar nada debaixo do tapete. É bom que a verdade ela venha à tona, porque tem gente que está morrendo enquanto a gente está discutindo aqui, né? Então, eu concedo a palavra, nesse momento, à senhora Ellen Guimarães, ela que fala diretamente de Goiânia, estado aqui vizinho. Muito obrigado. Fica à vontade, doutora Ellen. Muito obrigada, senador. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite desse debate plural, que eu acho que é fundamental no momento que a gente está vivendo, no momento de pandemia que a gente está novamente em pico, em colapso em várias cidades, muito por conta de fatores extras e variantes novas que a gente está tendo contato atualmente. Eu fiz uma apresentação e eu acho que ela vai passar por aí, não é isso mesmo? Perfeito, doutora Ellen, vai passar. Vamos aguardar aí eles colocarem. Mas até colocarem, eu queria agradecer a oportunidade e posso começar? Por favor. Vamos lá? Então tá bom. Eu vou passando aqui o próximo slide. Só me apresentando esse primeiro. Isso. A primeira coisa, quando a gente fala em tratamento médico, que eu queria também falar aqui, é que, igual o senador falou, eu estou aqui como médica, como técnica, e todo médico é técnico e humano. E a gente precisa falar sobre qualquer um que for apresentar qualquer coisa sobre tratamento, sobre os seus conflitos de interesse. Não é que não tenha que não haver conflitos, mas eles têm que ser expostos. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser com todos os pacientes, com todo mundo que a gente possa tratar em relação à Covid. Eu não tenho nenhum vínculo de speaker ou de pesquisa com indústrias farmacêuticas. Pode voltar. Volte. E também não tenho nenhum vínculo político-partidário. Então, aqui eu sou realmente como médica, como técnica, e seria muito interessante se todos expusessem os seus. Pode passar o próximo. Quando a gente pensa em tratar uma doença, a gente tem que saber o que essa doença pode provocar. É uma doença que é potencialmente letal? Não, uma doença que vai passar sozinha. Tudo isso envolve a prevenção e o tratamento. Esse vírus, ele é bonzinho, então eu não preciso me preocupar em tratá-lo aos primeiros sintomas, ou ele não é bonzinho? Próximo. Próximo. Isso. Na verdade, tem muitos argumentos que são verdadeiros dos colegas que não adotam o tratamento, que 80% mais ou menos dos pacientes que vão passar por essa doença, eles vão se curar, vão se curar sozinhos. Entretanto, já me preocupa um pouco, nesses outros 20% que não vão se curar sozinhos, já deveria ter um esforço em tentar estratificá-los e esse sim tratar inicialmente. Só que nós estamos no meio de uma pandemia que várias pessoas estão sendo contaminadas ao mesmo tempo. A gente tem dificuldade de estratificar quem vai ser hospitalizado ou não. A gente tem uma ideia, mas a gente não tem toda a noção. Idosos com comorbidades, diabetes, hipertensão. Nessa nova variante, cada vez pessoas mais jovens, obesidade também, pessoas mais jovens estão sendo internadas. E a gente tem um estudo no The Lancet mostrando o perfil de quem precisa ser internado. Quem é internado, nesses 250 mil internações iniciais, 80% dos que foram para UTI e foram entubados foram a óbito. 60% dos que foram à UTI foram a óbito. E, em termos geral, 38% de hospitalizados foram a óbito. Então, é um índice muito alto de pacientes que a gente ainda não sabe estratificar direito e que mostra que esse vírus, às vezes, não é tão bonzinho assim, mesmo uma grande parte da população possa passar por ele sem grandes acometimentos agudos. Próximo. Por que eu estou falando de agudo? A gente também lida muito com a síndrome pós-Covid. E a gente tem cada vez mais, como a gente já tem um ano de experiência, a gente está vendo o que está acontecendo, muitos pacientes no pós-Covid, mesmo com doenças leves,
tem algum grau de sintoma, de limitação, de incapacidade que atrapalha na sua vida, atrapalha no seu trabalho, no seu convívio familiar, na sua qualidade de vida. Saiu agora, foi só preliminares do Einstein, dos pacientes internados com Covid, 17% no total, eles se reinternaram, sendo que aqueles que precisaram ser entubados, 40% sofreram reinternação, 25% deles foram a óbito nos próximos 6 meses. Uma porcentagem grande também, 20% com incapacidade laboral de voltar ao trabalho, não puderam voltar ao trabalho. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer um esforço em tentar evitar que esses pacientes se agravem. Tem um estudo também da universidade onde eu vi, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que mostra que 64% dos pacientes que experimentam doença leve, né, grave, qualquer tipo de estágio que ela possa ter passado, também apresenta algum sintoma em 6 meses. Próximo. A gente está lidando agora com colapso. E aí, isso se torna ainda mais proeminente. Como falar para um paciente, olha, você está bem nos seus primeiros sintomas, volte para a sua casa e só retorne se você tiver falta de ar, se sua oximetria cair, só que eu não tenho vaga para te internar. Como a gente lidar com isso agora? Deixando bem claro, antes de eu continuar a apresentação, que eu deveria ter falado no início, mas eu vou falar agora, que isso aqui é mais uma arma. A gente não tem só isso, a gente está defendendo isso porque é o tema do debate, mas a gente defende que todo tratamento, a gente tem uma assistência integral aos pacientes, que é o que eu vou falar no próximo slide. Então, vamos utilizar de todas as armas? Quando eu falo isso, é a prevenção não farmacológica. Então, somos a favor de distanciamento, somos a favor de máscaras, principalmente em ambientes fechados, que são os mais, que a gente propaga mais a doença, mas somos a favor de máscaras, somos a favor de higiene, vacinas. A vacina vai ser uma arma muito importante. Só que sabemos que a cobertura vacinal não vai ser rápida, porque são 7 bilhões de pessoas no mundo querendo vacina ao mesmo tempo. A gente vai levar algum tempo para ter essa cobertura vacinal completa e vai ser muito importante quando tivermos. A prevenção farmacológica, que pode auxiliar a vacina no momento, que são o uso de medicações seguras no intuito de tentar evitar que tenha, ou se tiver, tem uma doença leve. O tratamento, que eu gosto muito do termo imediato, porque ele quer dizer o seguinte, é tratamento aos primeiros sintomas, é procurar o médico e tentar o tratamento aos primeiros sintomas. Além disso, a gente buscar nos hospitalizados, em todos os pacientes, o tratamento adequado e agressivo nas fases 2 e 3. Nós, profissionais médicos, precisamos aprender a tratar essa doença. A gente já tem 1 ano de experiência e a gente ainda vê muita coisa que a gente já aprendeu ainda não sendo utilizada na sua maneira cheia, total. E a gente tem várias drogas, dentre elas as mais famosas, a ivermectina, a nitazoxamida, a fluvoxamida, a hidroxicloroquina, a bromexina, a colchicina e os antiandrogênios que o Flávio vai falar. Vamos para o próximo. Rapidinho falando sobre segurança e eficácia, porque eu acho que é a grande questão. Próximo. Em relação à ivermectina, a gente já tem estudos muito antigos mostrando a segurança da droga, inclusive em doses elevadas. Esse é um deles. A história que leva à hepatopatia, que todos os pacientes estão tendo hepatopatia, isso é uma narrativa. A gente tem segurança da droga, a gente tem pacientes que têm uma coisa que a gente chama de idiosincrasia, que é quando a gente chama na medicina que é um azar de ter algum problema com a droga, mas uma droga já foi usada largamente, inclusive próximo, em profilaxia em massa para malária, sem nenhum problema. Próximo. Em relação às arritmias cardíacas, eu sou eletrofisiologista, aliás, foi isso que me trouxe a estudar COVID. A hidroxicloroquina e outras muitas drogas podem fazer uma alteração no intervalo QT, mas poucas delas são capazes de levar a arritmias fatais. E a gente já tem estudos, inclusive em revistas famosas como essa, que é a europeia de arritmia, mostrando a segurança do uso dessa droga em vários estágios da doença. A gente tem isso é dose dependente. Os estudos que mostraram malefício usaram doses não adequadas da droga. Próximo.
Em relação à eficácia, esse gráfico aqui é uma coisa totalmente médica, mas eu só coloquei para mostrar que a gente tem estudos precoces que são com poucos pacientes, então eles não foram significantemente estatísticos, mas ao juntá-los a gente observa sempre uma tendência, nesse caso com a hidroxicloroquina, um teor em torno de 20% de melhora desses pacientes. Eu quero 20% se eu estiver, eu quero 50% se eu estiver, eu quero 70%. Qualquer melhora é importante para evitar a internação. Próximo. Da ivermectina, a gente tem vários pequenos randomizados, com seus defeitos, alguns deles, mas quando você se junta todos os efeitos que eles provocam, o Dr. Andrew Hill, da Universidade de Liverpool, super conceituado, está juntando tudo isso, e a gente já tem uma preliminar meta-análise dele com até 75% de melhora dos desfechos. Terminando, próximos. Só citar, a gente tem estudos com a nitazoxanida, que são brasileiros, tanto em fases precoces quanto tardias, próximo. Com fluvoxamina, com bromexina, todos esses são estudos que estão lá divulgadinhos, é ler, tirar todas as questões, as limitações e não deixar de utilizar em meio a uma pandemia que está morrendo gente. Próximo. Isso daqui eu tirei do Dr. Pedro, falando sobre medicações. Ele fala assim, no meio de uma pandemia ou no meio de uma urgência, a gente tem que optar por medicações plausíveis, acessíveis, simples e baratas. As reposicionadas, elas se encaixam perfeitamente nisso. Próximo. 15 segundos. Eu queria falar rapidamente no final sobre o poder da caneta. A minha caneta, a minha autonomia, eu uso individualmente. A caneta dos colegas senadores e de todos os gestores, eles podem mudar a política pública e pode reverter essa pandemia. Espero que tenha dado meu recado e depois eu fico aberta a todas as perguntas. Obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Ellen Guimarães, por estar aqui conosco, por fazer essa apresentação. Peço desculpa pelo tempo, né? Eu sei que a senhora teria mais a falar, mas a gente precisa ter essa disciplina aqui para que todos os convidados possam